Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Aqui é o Gabriel e junto da Beatriz eu faço parte do programa Residência Pedagógica. Estaremos aqui para auxiliar vocês no entendimento de algumas questões e conteúdos do PET 3. Dessa vez iremos na semana 2 do PET 3, que vai das páginas 29 até 31. O tema da semana é semelhança de áreas e perímetros de triângulos. Vamos pegar como nosso primeiro exemplo o seguinte triangulinho aí, o A1, B1, C1. Ele tem as seguintes medidas aí de lados. O A tem 7,21, o Bzinho ele tem 5 e o Czinho tem 9. Observe quando eu estou esses lados, que eles estão minúsculos justamente aos vértices que eles se opõem. Então, o Azinho está se opondo ao vértice Azão, e assim vai. Vamos determinar o perímetro desse triângulo daí. O perímetro de um triângulo nada mais é que a soma dos seus lados. Portanto, é o A mais B mais C. Daí, o perímetro será 5 mais 9 mais 7,21, que vai dar 21,21. A gente tem agora uma outra medida aí, que é a altura, que é 4. Vamos determinar a área aí. A área, ela é a base, que no caso aí é o meu C, vezes a minha altura, tudo isso dividido por 2. Portanto, é 9 vezes 4 sobre 2, que dá 18. Portanto, no triângulo A1, B1, C1, temos perímetro 21,21 e uma área de 18. Agora, para o nosso segundo exemplo. Suponhamos que queiramos construir um triângulo semelhante a A1, B1, C1, mas com o dobro do perímetro. Para isso, a gente vai pegar o perímetro dele, que é de 21,21, e dobrar, que é 42,42. No entanto, para que ele seja semelhante, continue semelhante, eu não posso simplesmente distribuir de qualquer jeito a medida de quem vai ser os meus lados. Eles têm que obedecer a mesma proporção. Por exemplo, eu não posso fazer um lado sendo 40, outro 2 e outro 0,42. Porque eles vão estar sendo... Apesar do perímetro ser o dobro, eles não terão a mesma proporção. Esse daí é o exemplo daí do triângulozão aí, o A2, B2, C2. Ele tem lado A2... 14,42, B2, que é igual a 10, e C2, que é igual a 18. Atenção para que justamente eu estou dobrando os lados que serão respectivos. As medidas são justamente o dobro dos seus respectivos no triângulo original. Portanto, o A2 é o dobro de Azinho lá no triângulo menor, que é o dobro de 7,21. E assim vai. Portanto, gente, para que a gente crie um triângulo com o dobro do perímetro, é só uma questão de dobrar cada medida dos lados. Ou seja, a gente tem que manter essa proporção justamente. Então, A2 sobre A tem que ser a mesma coisa que B2 sobre B, que é a mesma coisa que C2 sobre C, que é a mesma coisa que 2 sobre 1. Eu dobrei as medidas dos lados. Agora, para o terceiro exemplo, temos uma seguinte pergunta. Essa proporção de dobrar vai continuar se a gente... vai ser a mesma para a área também? Ou seja, se eu dobrar a medida de todos os lados, se eu dobrar o perímetro, a área também vai dobrar? Uma forma de a gente perceber que isso não é verdade, que isso não vai acontecer, é simplesmente assim, se a gente tentar colocar vários do nosso triângulo original desse triângulo grandão que a gente montou.
E você vê que eles cabem aí pelo menos mais de 2 vezes. 3 vezes, 4 vezes, mas pelo menos mais de 2 vezes ele cabe dentro do nosso triângulo maior. E note também que a altura, ela também dobra, porque a gente consegue justamente empilhar dois triângulos, ou seja, a altura vai ser o dobro. Ou seja, apesar da altura estar obedecendo a proporção, o mesmo não vai acontecer com a área do triângulo maior. Então, qual será essa proporção exata? Se a gente pegar a área do triângulozão, o A2, B2, C2, a área dele vai ser o quê? C2 vezes a altura dele, que é H2, sobre 2. A base dele é 18, que é o dobro lá que eu tinha originalmente, que era 9, portanto 18. A altura dele é o dobro da original, que era 4, portanto passa a ser 8. Dividido por 2, essa multiplicação, a gente tem como resultado 72 a área dele. Se estabelecemos a proporção, a gente observa que a área de A2, B2, C2 é 4 vezes a área de A1, B1, C1. Agora, como último exemplo para a gente meio que fechar essa parte daí de entendimento de proporção entre as áreas de triângulos semelhantes, por assim dizer, qual seria a proporção entre os perímetros e as áreas de um triângulo que eu ampliasse ele k vezes os seus lados? Ó, num triângulo maior, então, ele seria o quê? O lado A2 seria k vezes o lado A original, que é o A1. O B2 seria k vezes B1. O C2 seria k vezes C1. E também a altura seria k vezes a altura original, que é H1. O perímetro nada mais é que o quê? A soma dos lados. Então, o perímetro do triângulo k vezes ampliado vai ser A2 mais B2 mais C2. E do original seria A1 mais B1 mais C1. Só que o A2 é k vezes A1. O B2 é k vezes B1. E o C2 é k vezes C1. Daí, se a gente deixar esse k em evidência, a gente chega aqui, a proporção entre os perímetros será exatamente de k. Daí, para a gente determinar, também não é muito difícil. A gente sabe que a área do triângulo maior vai ser C2 vezes H2 sobre 2, e do triângulo menor vai ser C1 vezes H1 sobre 2. Esse 2 aí a gente consegue cortar. O C2 e o H2 nada mais são que K vezes C1 e K vezes H1. Esse K daí, ele sai daí como K2 e fica ali sobrando C1 vezes H1 sobre C1 vezes H1. Portanto, a minha proporção de área entre esses dois triângulos será de K ao quadrado. Daí, gente, a gente conclui que quando a gente amplia um triângulo K vezes, o perímetro também aumentará K vezes. No entanto, a área aumentará K ao quadrado vezes. E com isso, a gente encerra esse vídeo. Muito obrigado pela atenção de vocês, um forte abraço e até a próxima.